Bom dia, senhores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje falar de um assunto muito importante e muito relevante para a gente, tá? Por quê? Porque ele vai tanger, vai passar pelo surgimento e aparecimento do Brasil, assim como nós conhecemos, tá? O descobrimento do Brasil, ou o achamento do Brasil, não é o assunto da nossa aula, mas nós vamos falar de coisas que têm a ver, que estão relacionadas e são uma continuação do que nós vínhamos falando sobre o fortalecimento e o crescimento da burguesia. Essa mudança entre o feudalismo e o capitalismo, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tudo isso vai ser visto na aula de hoje. Tá? Então, espero que vocês aproveitem, que vocês se interessem e sintam prazer por essa aula que, para mim, vai ser muito legal estar conversando com vocês. Vamos lá? Bom, nós vamos falar hoje sobre as grandes navegações, ou a expansão marítima, ou a expansão comercial. É um momento da história mundial onde vai começar de verdade a globalização. Tá? Eu só queria que vocês parassem um minutinho antes de começar a se interessar por esse assunto, para a gente fazer uma pequena reflexão sobre esse momento, sobre essa chegada dos portugueses aqui no Brasil, sobre essas viagens. Há muita conversinha, há muita coisa que é falada sem que as pessoas saibam exatamente do que ela está falando. Por isso, eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco à construção desse conhecimento de vocês a partir de uma perspectiva realmente histórica. Tá? A história é uma ciência, portanto, vai ter seus métodos, vai ter sua formalidade feita para garantir um conhecimento mais formal. Tá? A gente tem muita coisa que a tia lá da quinta série falou para a gente, o amiguinho disse, eu ouvi perdido, e isso, por muitas vezes, é problemático. Tá? Vamos tentar fazer uma reflexão, vamos tentar construir o conhecimento com bases sólidas no conhecimento histórico. Tá? Isso é muito importante para a gente não sair falando bobeira por aí. Enfim, vamos lá. Para a gente entender esse momento, essas grandes navegações, que é o nome que é dado a um processo que vai acontecer principalmente, majoritariamente, no século XV. Século XV, por que século XV, professor? Porque o marco inicial vai ser 1412, e aí nós vamos ter uma culminação desse processo em 1498. Ah, mas só teve grandes navegações no século XV? Não, ela vai se estender no século XVI, XVII, até no século XVIII, com a chegada na Oceania. Mas o pontapé inicial, essa grande virada, essa grande mudança na Europa, vai se dar no século XV. Mas para a gente entender como se deu, por que se deu, nós já conversamos isso em outras aulas, o ser humano é preguiçoso, o ser humano ele é dotado de uma grande condição de inércia, de fazer o mínimo possível. Por que ele vai fazer uma coisa tão grandiosa e dispendiosa como navegar nos mares, se não fosse estritamente necessário? Para a gente conseguir entender isso, não basta olhar para os barcos no meio do mar. A gente tem que entender antes o que estava acontecendo, qual era a realidade, quais eram os antecedentes disso tudo, o que estava acontecendo antes. No século XV, e aí século XV, para a gente não esquecer, vai de 1401 até 1500. O século XV ele é um século de transformações. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que 1453, seja bem um meinho aí do século XV, é o que marca a passagem, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, as grandes navegações estão inseridas nesse momento, nessa transição
entre essas duas grandes eras. Tá? Esse século XIV, esse século XV, ele é um momento onde está acontecendo uma revolução de mentalidade no europeu, onde está acontecendo mudanças muito profundas. Vocês lembram que nós estamos lá atrás, tem um vídeo, se não lembra, volta, do Renascimento? Tá? O Renascimento cultural, que foi patrocinado e financiado em sua maioria pela burguesia, ele mostra isso e é concomitante. Tá? É mais ou menos por aí. É nesse período que nós estamos vendo. As pessoas estão começando a pensar diferente. Por quê? Primeiro, há uma grave crise na igreja. Cuidado, eu não estou falando de reforma religiosa. Lutero, Calvino, Henrique, tudo isso é depois do momento que nós estamos falando. Tá? Mas a crise, as pessoas já não acreditam mais cegamente que a Igreja Católica será capaz de resolver todos os seus problemas. As pessoas já não acreditam mais que a Igreja Católica seja dona de todas as respostas. Por isso, as pessoas começam a buscar respostas em outros lugares. E aí, essas respostas pode vir, inclusive, do racionalismo. Agora, o ser humano vai tentar descobrir a verdade, descobrir a sua realidade através do uso da lógica, da razão e, mais importante do que isso, do empirismo. Nós já vimos essa palavra. Empirismo é a descoberta, é tentar, é a tentativa e o erro, é a construção a partir do fazer. Tá? E o empirismo é uma consequência lógica do racionalismo. Vem junto o antropocentrismo, o homem como medida de todas as coisas, o homem no centro de tudo. Mas o que isso tem a ver com barco? O homem é capaz de moldar o seu destino. O homem não tem que simplesmente crer na realidade. O homem não tem que pegar a realidade dada e achar que deve ser assim para sempre. Ok? Bom, essas coisas no plano mental. E no plano político, o que está acontecendo? Nós vimos isso já, as unificações. Portugal, Espanha, surgindo como países, surgindo como estados. Esse aparecimento desse estado monárquico, essas monarquias unificadas, essas monarquias nacionais, elas vão ser importantíssimas para grandes navegações. Quando Portugal, por exemplo, passa pela sua revolução de Avis e tem uma monarquia centralizada, ele tem um monte de problemas que ele não precisa mais resolver. Ele não precisa resolver quem vai governar, ele não precisa resolver quem é que vai fazer as leis, ele não precisa resolver quais impostos vai pagar onde, não precisa mais resolver pesos e medidas, tudo isso já foi organizado, já foi centralizado pela monarquia. Problemas a menos, podemos avançar, podemos ajudar no fortalecimento da burguesia. Vocês lembram que isso é uma estrada de mão dupla, né? Vai e volta. A burguesia se fortaleceu e apoiou o rei fortalecido e dono do monopólio estatal vai ajudar essa burguesia. Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Por isso que é um período muito legal, é um período onde tudo está acontecendo. E aí, essa monarquia nacional existindo, fortalecendo a burguesia, a gente vai dar um nome para esse conjunto todos, que é o mercantilismo, que foi tema da nossa aula passada. Não viu, não lembra, tá na playlist do 7º ano, volta e assiste, tá? É importantíssimo compreender o mercantilismo. O mercantilismo, como nós já vimos, é a forma política de se organizar a economia. Então, é o rei interferindo diretamente na economia para ajudar a burguesia. E aí, ela vai ter várias características. Essa imagem traz algumas para a gente. A manutenção da balança comercial favorável, importar pouco, exportar muito, né? Protecionismo, fechamento de fronteiras, aumentar tarifas alfandegárias, ajudar o setor manufatureiro, bulionismo, metalismo, tudo isso faz parte do mercantilismo. Tá? Todas essas questões ajudam essa burguesia a se fortalecer. E aí surgem alguns problemas. O mercantilismo que ele nasce com a intenção
e com o escopo de ajudar essa burguesia para fazer esse auxílio, ele vai ter alguns pequenos entraves. O que você está falando, Lucas? Estou falando que, por exemplo, se todos os países que estão envolvidos no mercantilismo querem vender muito e comprar pouco, fica difícil. Se todo mundo está querendo vender e ninguém está querendo comprar, como é que você dinamiza isso? Tá? Então, você vai precisar de um produto, você vai precisar de alguma coisa para vender que tenha algumas características. Primeira, tenha alto valor agregado. Ou seja, eu posso comprar muito barato e vender muito caro. Um produto que seja de muito interesse, onde quase todo mundo queira comprar esse produto. Só que também precisa ser um produto que tenha, apesar de eu poder comprar ele barato e vender caro, ele tem que ter muita vendabilidade. Não pode ser uma coisa que só é um produto muito nichado, que só 3 ou 4 pessoas no país vão comprar. Eu vou vender colares de ouro. Colares de ouro eu consigo ter um alto valor agregado. Mas quantas pessoas vão conseguir comprar? Então não pode ser. Precisa ser uma coisa que o povo comum consiga consumir. Ou pelo menos a maior parte da população consiga consumir. Precisa ser um produto que eu não encontre facilmente. Então, tem que ser um produto que eu não posso plantar, tem que ser um produto que eu não consiga fazer facilmente. Então, encontrar um produto que tenha todas essas características é difícil. Mas eles encontraram, os nossos amigos encontraram. E que produtos são esses? Olha aqui, vocês estão vendo? Vocês conhecem essas coisas? Essas coisas são as especiarias. Especiarias de uma forma simples, tá? Ser simplista na história é muito problemático e muito perigoso, mas as especiarias de uma forma simplista são temperos, né? Cravo, canela, cominho, açafrão, mostarda, anis, a cúrcuma, são temperos. Tá? Por que esse produto, por que temperos poderia ser tão interessante comprar e vender? Primeiro, aonde eu estou plantando eles, onde eu planto pimenta, vamos usar a pimenta que está aí no meio que é mais fácil, ela é um produto agrícola. Produto agrícola, de forma geral, ele tem um valor muito baixo para o camponês. Então, eu vou comprar ele baratinho lá. E na Europa, ele tinha um valor muito alto, porque nenhum desses produtos nasce na Europa. Eu tinha que trazer de fora. Mas manter a balança comercial favorável não diz que eu tenho que comprar pouco e vender muito? Sim, mas eu vou comprar o mesmo tanto de produto, muito baratinho e vender muito caro. Então, eu estou mantendo a minha balança comercial favorável. As especiarias, todo mundo desejava muito as especiarias. Por quê? Bom, aí é que entra uma coisa que a gente tem que conversar. Primeiro, muito se disse, falou-se por muitos anos, alguns livros didáticos até trazem essa informação, de que as especiarias serviam para preservar a comida, porque os europeus comiam comida estragada, então temperava essa comida para que a comida não perdesse. Isso não é verdadeiro, gente. Mas eles tinham como preservar a comida? Não, não tinha. Não existia geladeira, não existiam... as formas de preservar comida era defumando, salgando, tá? Realmente. Mas nós já temos estudos sérios que dizem, que comprovam que a comida naquela época era muito mais fresca do que nós consumimos hoje. Então, por que a especiaria é tão querida? Primeiro, fator de distinção social. Como assim, Lucas, fator de distinção social? Se eu posso comer uma comida diferente, eu sou melhor que você. Isso não faz o menor sentido, você está falando bobeira. Você não sabe o que está falando. Para pensar, gente. Para pensar. Quantos produtos nós não temos que dizem que nós somos melhor ou pior que outras pessoas? Que socialmente, se eu tenho um celular X ou um celular Y, eu sou visto de forma diferente. Se eu visto uma camisa X ou uma camisa Y,
eu sou visto diferente? Tá? O consumo, a capacidade de consumo é uma coisa que nos distingue socialmente. Se eu moro no bairro A ou no bairro B, onde você mora? Ah, eu moro lá na favela. Não. Ah, eu moro no prédio tal. No comecinho da Idade Moderna, no final da Idade Média, nesse período de transição, a especiaria tinha esse papel de distinção social. Quanto mais especiaria eu pudesse ter, melhor. E a especiaria tem uma coisa legal, que você precisa de muito pouquinho dela para mudar um prato inteiro. Tá? Pensa em quantos gramas de orégano você usa para fazer uma pizza. Aquele saquinho vem 5 gramas. E quantas pizzas você não consegue fazer? Então, mesmo quem tinha muito pouco dinheiro, conseguia ter acesso a pelo menos um pouquinho dessas especiarias. É claro, a comida temperada com a especiaria, ela fica mais gostosa, ela fica mais diferente, ela fica... você pode usar alguma dessas especiarias em processos de maturação de alimento, fazer salame. Tudo isso é importante. O fato é, eles queriam especiarias. Os europeus queriam especiarias. Todo mundo da Europa Ocidental estava em busca desses produtos. Logo, se todo mundo quer comprar, muita gente quer vender. Quanto mais forte a burguesia, mais essa burguesia estava interessada em comprar especiarias. Mas tá, e aí daí? Qual é o problema? A priori nenhum. Só que vocês lembram quando vocês estudaram as cruzadas que a passagem para o Oriente, que é da onde vem essas especiarias, que a gente vai chamar de forma geral de as Índias, não é o país Índia, tá, gente? São as Índias. É o Extremo Oriente lá. Estava fechada pelos muçulmanos. Os árabes muçulmanos, depois das cruzadas, fecharam a passagem de europeus por terra. Então, como é que você conseguia ter acesso a essas especiarias? Elas estavam sob monopólio das cidades italianas, principalmente duas, Gênova e Veneza. Essas duas cidades aqui, elas que monopolizavam o comércio, tanto pelo mar Mediterrâneo, quanto no contato com os árabes. Então, eles saíam, pegavam seus barquinhos aqui em Gênova e vinham lá na região de Israel ou da Palestina comprar especiarias e levavam para a Europa. Vamos pensar, se eu estou aqui na Europa, eu preciso vir para cá, eu tenho ou por terra ou pelo Mediterrâneo. Por terra não dá, tá? Por terra está fechado. Você tem muitos desertos, você tem os muçulmanos, então não dá. O único jeito que dava, então, era Veneza e Gênova, que eram as cidades italianas que tinham o monopólio dessas especiarias. O que fez com que as cidades italianas enriquecessem absurdamente. Se você pensar no Renascimento, aonde que o Renascimento vai ser mais forte? Na Itália. Por quê? Porque a Itália, a burguesia italiana, estava mais rica. Ela estava mais desenvolvida. E aí, não ajuda muito, né? Já como é que a burguesia portuguesa, por exemplo, poderia comprar essas especiarias de Gênova, da Itália, para revender? Ela estaria comprando caro para tentar vender mais caro. Tem um limite do quão caro você pode vender. Tá? Então, Portugal começa a pensar que ele precisa achar um outro jeito para buscar essas especiarias. Para você já está muito óbvio qual é a saída, não é? Bom, não dá para ir por terra, não dá para ir por mar. Ou eu vou pelo norte, ou eu vou pelo sul. Óbvio, não é? Óbvio para você, que está em 2020. Tá? Para quem estava lá no século XV, não era tão óbvio. Por quê? Primeiro, eles não sabiam como chegar. Como assim não sabiam como chegar? Dá uma olhada nesse mapa. Esse mapa aqui era um mapa que foi feito por um grego. Tá? Esse
é um dos primeiros mapas. Lógico, gente, o nome foi alterado, mas o desenho é dele. Esse é um dos primeiros mapas mundi que existia. Tá? Olha como era o mundo na visão dos gregos. Nós tínhamos a Europa, e aqui você está vendo a Itália e a Grécia, e aqui estaria Portugal. Você teria Líbia e Ásia. Raso. Tá? Então, em teoria, se o mapa fosse assim, eu sairia daqui de Portugal, daria a volta na Líbia e chegaria na Ásia. Quanto tempo eu demoraria para fazer essa viagem? Não sei. Ninguém fez, ninguém foi. Tá? Eles não sabem onde é. Depois dos gregos, nós tivemos o mapa do Ptolomeu. Esse mapa já é, ó, qualidade dele como ele já é muito melhor. Então aqui, ó, eu tenho a Itália, eu tenho a Grécia, eu tenho Portugal, eu tenho a Inglaterra, eu tenho já a costa africana, né? Mas olha aqui, ó, de acordo com esse mapa, eu venho aqui e aqui a Terra acaba. Não é que tem coisa para lá que eu não sei o que é. A Terra acaba. Tá? Eu vou encontrar as paredes da cúpula celeste. Para cima até poderia ir. Olha aqui. Não existiria. Então, não, de acordo com Ptolomeu, que foi o cara que fez esse mapa no século II, não teria como dar a volta, por quê? Porque não tem caminho. Ah, Lucas, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe, eles não sabiam. Eles não tinham essa perspectiva. Tá? Olha aqui um outro mapa. Esse aqui já é um mapa medieval. Já é um mapa bem posterior. Ele já é do século XIII. Tá vendo? Ele é de 1285. Isso é o mapa mundi. Ele foi desenhado a partir das escrituras sagradas. Tá? Olha aqui como seria o Mediterrâneo na mente dos homens do medievo. Como é que você sai de Portugal e chega na Ásia sendo que você não tem ideia de como fazer? E além disso, além de não saber o caminho, havia várias outras coisas que atrapalhavam, como, por exemplo, a mentalidade da época. Eles tinham medo. Medo do quê? De monstros marinhos, por exemplo. Eles acreditavam que nos mares, os mares eram repletos de monstros. Tanto que os portugueses vão chamar o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Tá? Por quê? Eles morriam de medo. Olha o barquinho aqui em comparação a esses monstros. Imagina uma lagosta desse tamanho. Tá? Uma lagosta que consegue devorar um barco inteiro de uma vez só. Eles tinham medo de monstros marinhos. Eles tinham medo de que monstros pudessem enrolar no navio. Olha aqui, serpentes marinhas gigantes, monstros que saíam, monstros que causavam ondas no mar. Para eles era. Além disso, ainda havia descrições de que quando você chegava a terras desconhecidas, terras dos infiéis, que eram habitadas por pessoas completamente diferentes. Tá? Pessoas com cabeça de cachorro, pessoas com um rosto no meio do peito, pessoas com duas cabeças, os ciclopes, pessoas com um pé só, todos os tipos de deformação. Ah, mas isso existe mesmo? Eles acreditavam que sim. Eles tinham a certeza absoluta que se eles saíssem da Europa, era com esse tipo de situação que eles iam lidar. Vocês conseguem imaginar o medo que isso pode causar numa pessoa? Tá? De achar que você vai encontrar com isso? Ai, Lucas, mas eles eram tão infantis assim. Não é infantil. Tá? Depois que você acende a luz do seu quarto, você para de ter medo. Você fica com medo da hora que você bateu o dedo no interruptor e foi até a cama. É o não ver. O mundo não era como é hoje, não era conhecido como é hoje. Além dessas coisas, eles tinham ainda um medo maior do que todos os outros. E que medo é esse? O de cair no abismo do mundo. Como a Terra era plana, eles acreditavam que se eles navegassem demais, se eles fossem além, eles iriam cair no abismo do mundo. Tá? Teria um lugar, teria um momento onde
você iria sair do mundo. Para onde? Eles não tinham muita preocupação, só acreditavam que ia cair da beirada do mundo. Então, uma das coisas muito importantes para eles eram, quando navegar, jamais sair de perto da costa, estar sempre vendo a costa, tá? Está vendo o litoral. Por isso, o que eles vão fazer no início é o que a gente vai chamar de navegação de cabotagem. E aí eu vou mostrar para vocês já já o que é isso, tá? Mas vamos fazer, eles vão evoluir devagarzinho, sempre para poder ter o litoral. Então, o medo era uma constante. Só para vocês terem uma ideia, no século XVI, 100 anos depois, tá? 100 anos depois, a média era que 1/3 dos barcos que saía do mar não voltava. Um terço dos barcos que saíam para o mar não voltavam. Gente, isso é pouco? Não, é demais. É muita gente que não volta. Tá? Isso 100 anos depois. Imagina 100 anos antes. As pessoas morriam de medo. Tá? Mas Portugal vai ser a primeira a se lançar para o mar. Por que Portugal vai ser a primeira? Primeiro motivo, porque ela foi a primeira a se unificar. Foi o primeiro estado a surgir. Com a Revolução de Avis, é a primeira vez que você tem um Estado nacional. E aí esse Estado nacional consegue investir. Investir em quê? Por exemplo, em tecnologia. A gente vai falar que Portugal tinha a famosa Escola de Sagres. Só vamos tomar um cuidado que Escola de Sagres, essa escola não é um prédio igual a escola que vocês estudam. É escola no sentido de corrente de pensamento, de grupo de pensadores que se ajudavam para produzir tecnologia. E essa Escola de Sagres vai desenvolver muitas técnicas. Primeiro, vai desenvolver técnicas de cartografia. O que é cartografia? Desenhar mapa. Já que eu não sei o caminho, conforme eu vou indo, eu vou desenhando para que na volta eu já saiba o caminho. Isso aqui é um astrolábio. Isso aqui é o GPS do século XV. Usando a inclinação das estrelas, você conseguia medir as distâncias de onde você estava. Aqui nós temos um sextante, nós vamos usar a bússola. A bússola aqui, um detalhe importante que a gente não pode esquecer, a bússola não foi criada pelos europeus, ela foi criada pelos chineses. Então o que a Escola de Sagres fez? Primeiro, ele deixou a bússola mais precisa, eles melhoraram essa bússola e criaram técnicas de reprodução. Imagina, cada vez que você precisa de uma bússola, você vai lá na China comprar e volta. Então, eles aprenderam a como fazer, como replicar a bússola. A ampulheta ou relógio de areia. Mas para que eu preciso de relógio para navegar? Vocês, não sei se vocês já sabem disso, vocês já viram isso, vocês já aprenderam isso, mas para eu calcular minha velocidade, eu preciso saber o espaço que eu me desloquei pelo tempo. Tá? Então, não fez o menor sentido, Lucas. Relaxa, pensa assim. Eu vou sair de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro. Eu tenho que andar 100 quilômetros noroeste. Como é que eu sei que é 100 quilômetros? Eu pego o meu espaço que eu andei, divido pela minha velocidade, eu sei o tempo. Tá? Então, o tempo é muito importante para saber, para direcionar caminhos. Esse instrumento aqui ele é muito simples, mas ele serve para medir a velocidade. Não sei se vocês já ouviram falar, a velocidade de barcos é medida em nós. Por quê? Eles soltavam esse copinho dentro da água e tinha essa cordinha. Eles contavam 1, 2 nozinhos, 3 nozinhos, 4 nozinhos. Nós estamos andando a 20 nós. Isso era uma forma de medir a velocidade. Então, com essas tecnologias, ficou mais fácil de dirigir, de navegar. Além disso, os portugueses vão desenvolver a caravela. A caravela, ela é uma maravilha da engenharia portuguesa. Ela vai ter velas gigantescas que auxiliam no desenvolvimento. Ela é um barco de baixa calonagem, ou seja, ela não precisa navegar em águas muito profundas, ela pode navegar em águas mais rasas, o que facilita navegar próximo à costa.
navegar olhando para o litoral. A praia está lá. As caravelas facilitam você aportar, você não precisa de um porto muito profundo. Elas são rápidas de manobra e elas conseguem transportar várias toneladas de produto, já que ela é um barco. Ela não é um barco de guerra, ela não é um barco de ataque, ela não é um barco furtivo, ela é um barco de transporte. Tá? É a mesma coisa que você ela não é uma Ferrari, ela é um caminhão. Então, ela é um caminhão muito bom e ela vai transportar muito peso. E aí você vai ter de tripulantes, em média, de 150 a 250 pessoas dentro de uma caravela. Ou seja, ela é um barco bem grande. Depois, numa outra aula, nós vamos falar sobre a vida na caravela, como é que era. Hoje ainda não. Tá? Bom, então, Portugal se unificou primeiro, desenvolveu tecnologia. Portugal já tinha experiência náutica. Portugal já navegava em mar aberto. Tá? Pensar em Portugal, qual a comida que vem à tua cabeça? Bacalhau. E bacalhau é pescado no mar. Então, eles já sabiam navegar. Eles tinham uma posição privilegiada. Como assim? Portugal é inteiro voltado para o mar. E a região onde está Portugal tem muitas correntes marítimas que facilitam a navegação. Então, Portugal estava aí com a faca e o queijo na mão. E aí, eles vão para a primeira grande conquista de Portugal nas grandes navegações, que vai marcar o início das grandes navegações, que é a conquista de Ceuta. Por favor, não falem Celta. Celta é com L. A cidade africana é Ceuta. A conquista de Ceuta vai se dar em 1415. 1415, comecinho do século XV. E eles saem de Porto, passam em Lisboa e chegam em Ceuta. Controlar essa cidade, dominar essa cidade, vai ser importantíssimo para os portugueses, por várias razões. Primeiro passo, primeira saída do continente europeu para os portugueses. Vantagem. Segundo, eles vão controlar a saída do mar Mediterrâneo. Então, os italianos não vão mais poder passar por aqui para vender produto no norte da Europa. Agora é Portugal que controla o Estreito de Gibraltar. Estreito de Gibraltar é o nome dessa regiãozinha, dessa passagenzinha aqui. Ou Colunas de Hércules, como era conhecido antigamente. Tá? Portugal vai conseguir controlar essa saída do Mediterrâneo. O Mediterrâneo pode ser dos italianos, fiquem com vocês, mas a saída agora é minha. Portugal vai ter esse controle. A partir daí, a busca vai ser pelo quê? Para fazer o périplo. O que é o périplo? É dar a volta na África. Vamos lembrar, gente, que nós sabemos que o mapa da África é assim. Eles não tinham a menor ideia de como era. Então, como é que eles vão fazer? Eles vão fazer o que eu já tinha começado a falar para vocês, que é a tal da navegação de cabotagem. Como assim? O que é essa navegação de cabotagem? Eles saem de Portugal, vêm até Ceuta e voltam para trás. Aí vem mais um pouquinho e volta. 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 Lucas, mas isso demora, isso é chato. Demora muito. Sem contar que eles vão passar por vários problemas no caminho. Por exemplo, aqui nós temos o Cabo do Borjador. O Cabo do Borjador foi uma das coisas mais difíceis dele passar. Por quê? Ele é uma ponta arredondada da África. Então, quando eles chegaram aqui navegando, eles não conseguiam mais ver o litoral. Estão perdidos, a gente vai cair na beirada do mundo. Até conseguir fazer a volta no Bojador foi extremamente complicado. E aí vai, e aí volta, tá? E aí nós temos, nesses vais e volta, nós temos algumas marcas importantes. Tá? Em 1415 eles conquistam Ceuta, em 1418 eles chegam na Ilha de Madeira. A Ilha de Madeira está aqui, essa ilhinha aqui. Então, mas por que Madeira é importante? Porque quando eles chegam nas Ilhas de Madeira e depois nas Canárias, eles vão começar a plantar açúcar. Tá? Vão plantar cana para produzir açúcar. E aí eles já vão começar a escravizar africanos, eles já vão começar a vender esse açúcar. Olha aqui,
1418. Quando começar a colonização no Brasil, mais de um século depois, os portugueses já sabem plantar cana, porque eles já plantavam na Ilha de Madeira. 1427, eles vão chegar em Açores. Tá? 1434, eles vão conseguir passar o Cabo do Bojador. E aí vão continuar nesse vai e volta, nesse vai e volta. Passar esse golfo aqui foi complicadíssimo. Tá? E vai e volta, e vai e volta. E quando eles chegam aqui no sul da África, surge um problema bastante grande, que aqui existia o que eles chamavam de Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas não é o extremo sul da África, o extremo sul da África é o Cabo das Agulhas, mas isso é só um detalhinho, mas é bem lá no sul, Cabo das Tormentas. Era uma região que tinha muita chuva, era uma região de mar muito revolto. Então, quando os barcos chegavam lá, afundava, não dava para passar. Toda vez que você tentava se aproximar do Golfo, do Cabo das Tormentas, aqui no sul da África, seus navios afundavam. Até que vem um grande navegador português, chamado Bartolomeu Dias, e o que ele vai fazer? Ele vai ter um lance de coragem e ele vai dar a volta por baixo, ele vai se afastar muito da costa, dar uma volta para conseguir passar pelo Cabo das Tormentas. Essa passagem foi o fundamental para o desenvolvimento do processo. O rei da época, Dom João II, vai mudar o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Isso vai acontecer em 1488. Pensa o seguinte, gente, eles começaram aqui em Ceuta em 1415. Eles chegaram aqui em 1488. Foram mais de 70 anos de idas e voltas, para conseguir chegar lá. Conseguem compreender como isso é difícil? Como esse processo foi demorado? Nossa, mas eles... Tudo para comprar especiarias? Sim, tudo para comprar especiarias. É claro, todo esse processo, todos esses 70 anos não foram desperdiçados. Conforme eles chegavam na África, eles estabeleciam feitorias, eles começavam a comprar e vender produtos com a África, eles estabeleciam comércio com a África. Eles compravam ouro, marfim, uma infinidade de produtos aí, escravos, tá? Mas foi um processo muito problemático. E aí, enquanto Portugal estava nesse desenvolvimento, a Espanha também resolve que vai se lançar para o mar. Só que a Espanha vai ter um problema ainda maior. O mar Mediterrâneo é dos italianos, não dá. Por terra é dos árabes, não dá. Pelo norte é congelado, não dá. Pelo sul é dos portugueses, também não dá. O que a Espanha vai fazer? É aí que aparece um marinheiro, um navegante, um capitão genovês, ele é de Gênova, ele é italiano, que ele vai convencer os reis católicos, Fernando e Isabel, que ele tem uma outra ideia. Como assim? Que ideia é essa? Bom, os portugueses estão vindo pelo sul. Pelo norte está congelado. Por aqui não passa, que os árabes não deixam. Aqui os italianos não permitem. Aqui os italianos não permitem, que o monopólio é deles. Para onde é que eles podem ir? Para que lado que é possível eles tentarem alguma forma de navegar? Que esse genovês vai propor? Nós vamos para o oeste para chegar no leste. A Terra não é redonda? Se a Terra é redonda, eu posso facilmente sair daqui, dou a volta por aqui e chego do outro lado. Isso faz sentido? Imagina o seguinte, Portugal e Espanha estão aqui. A Índia, Portugal e Espanha estão aqui. A Índia está aqui. Os portugueses estão querendo fazer esse caminho, dando a volta na África. O que o navegante
propôs, se eu vier por aqui, eu dou a volta, né? Eu dou a volta e chego na Índia por aqui. Tá? Essa era a ideia desse navegante genovês. E aí ele consegue convencer Isabel e Fernando a fazer isso. Lógico, não foi tão fácil esse processo, mas ele consegue dinheiro para isso e ele faz a voltinha dele para saindo da Espanha, ele vem para cá. Só que uma coisa que ele não sabia e provavelmente ele não soubesse mesmo é que ele encontraria a América, que é o nome desse homem, Cristóvão Colombo, tá? O Colombo, em 1492, ele vai sair da Espanha, vai chegar na região onde hoje é República Dominicana, tá? E Santo Domingo, Cuba, e vai voltar para a Europa. Tá? Enquanto ele está fazendo isso, 1492, 1493, os portugueses estão dando a volta na África. Tá? Saem de Portugal, cruzam o Cabo das Tormentas, que era aqui, param em Melinde e chegam finalmente lá em Calicut, na Índia. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso que é importante vocês terem ideia. E aí, o Colombo, que não tinha a previsão de descobrir um novo continente, acaba chegando na América. Mas por que chama América e não Colombo? Porque o Colombo jamais soube que ele chegou na América. Ele achava, ele acreditava realmente que ele havia chegado na Índia. Tanto que ele vai dizer que as pessoas que moram aqui na América são índios, porque ele achou que ele tivesse chegado nas Índias. Ele achou que ele tivesse chegado na região das Índias. E aí quem vai descobrir que isso aqui quem vai chegar ao consenso de que tudo isso aqui é um continente, é um outro navegador chamado Américo Vespúcio. Por isso, o nosso continente chama América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Tá? Mas a gente vai tratar disso com mais calma em outros vídeos. Hoje eu preciso que vocês tenham uma visão panorâmica de todo esse processo. Tá? Então, aqui, nesse mapa que eu vou deixar para vocês no finalzinho agora, é para vocês perceberem essa quantidade de viagens que haviam. E aí, nesse contexto, nessas viagens, indo para Calicut, da Espanha vindo para a América, nós vamos ter o descobrimento ou o achamento do Brasil, que nós discutiremos num outro vídeo. Tá? O mais importante para mim é que vocês consigam perceber a complexidade desse processo. Tá? Vocês percebam como não foi simples, como foi demorado, como foi custoso, como houveram um monte de fatores que vieram sucedendo para que a gente conseguisse se lançar aos mares para fazer as grandes navegações. E como tudo isso está inserido no fortalecimento da burguesia. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se não ficou, deixe nos comentários, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de explicar de novo. Grande abraço, tchau!